Shalom, tudo bem? Então, vamos começar hoje falando Romanos 3. Eu espero que você esteja gostando de Romanos. É um livro um pouco difícil, é um livro que tem muitos segredos, é um livro que tem uma linguagem mais difícil, mas ainda assim vale a pena, porque o apóstolo Paulo, ele ensina coisas tremendas e coisas que marcam a vida de um cristão de uma forma assim poderosa, que você tenha desejo de conhecer mais, não só aquilo que a gente fala aqui, porque é muito pouco, né? Tem que mergulhar, tem que buscar, e eu tenho certeza que o Senhor vai te revelar coisas maravilhosas. Então vamos ao nosso estudo desse momento, Romanos 3, que começa o privilégio dos judeus e a justiça de Deus. Lembrando que Paulo vem escrever nessa carta para a igreja em Roma, que ela era constituída por judeus e gentios. E Paulo, como um judeu, ele está sempre buscando na lei para mostrar para os judeus que Jesus verdadeiramente é o Messias. Então, quando ele bate na Torá, quando ele bate firme na lei judaica, é para isso, é para dizer, olha gente, foi cumprido, ele está aqui, é ele, veja, mergulhe mais, né? Então Paulo começa perguntando se o judeu tem vantagem em relação à circuncisão, porque eles se achavam especiais, né? Porque eles eram circuncidados, eles se achavam um povo diferente, um povo mais cheio da graça, vamos dizer assim. E ele próprio responde que ele fala, tem muita diferença sim. Por quê? Significando dizer que, sim, tem vantagem porque conhece a lei. Porque desde que nasce, ele já nasce conhecendo a lei e os mandamentos de Deus desde lá de trás. Deus confiou ao povo judeu sua palavra, porque era um povo grande? Não, era um povo pequeno. Mas Deus amou o povo judeu. Mas ainda assim, Deus amou e escolheu um povo judeu, mesmo ele sendo pequeno. A incredulidade do povo em Jesus, né, nesse momento, não invalida a fidelidade de Deus. Deus, ele continua sendo o mesmo, Deus é imutável. Independente da forma como o homem age e reage, Deus é o mesmo. Ele é verdadeiro e é imutável. Então, assim, Deus não vai mudar porque eu mudei, porque hoje eu acordei diferente, hoje eu não estou muito bem, e Deus não vai mudar. Ele vai continuar a mesma coisa, ele vai continuar no trono dele da mesma maneira, independente daquilo que o homem faz. No versículo 4, Paulo declara, está escrito, aí a gente para tudo, né? Está escrito é porque está escrito na lei, fazendo referência ao Salmo 51:4. Como eu falei, eu não vou mais colocar aqui, não vou mais ler. Você vai lá na sua Bíblia e você próprio vai ler e vai descobrir não só esses versículos que a gente está citando, você vai conhecer outras coisas. Leia todo o Salmo, ele é importante para a reflexão. Quando a pessoa que está abandonando o pecado, é um Salmo que vai dar essa direção para aqueles que estão chegando na fé. Paulo continua conjecturando acerca do pecado. Deus nunca peca, nunca faz mal e nunca permite ao homem fazer o mal para angariar o bem. Então tem pessoas que acham, vou fazer o mal, que quando chegar o bem vai ser maior para mim, né? A graça vai ser maior. Não é assim que funciona. Aqui Paulo declara que todos estão debaixo do pecado, sejam judeus, sejam os gregos. Nos nossos dias, nós cristãos que temos caminhado com o Senhor Jesus, nós também estamos debaixo do pecado. Todos estão sob o pecado. Mas em Cristo nós somos justificados, né? Não há um justo sequer, todos estão desviados, vivendo sua vida mundana, procurando prazeres e não buscam a Deus. Com isso, se afastam do Senhor cada vez mais. Porque quando a gente se achega a Deus, Deus se achega a nós. Quando a gente se afasta de Deus, Deus ele continua no mesmo lugar, ele não sai correndo atrás da gente. No versículo 19, Paulo declara que no dia do julgamento, toda a boca vai estar fechada. Significa dizer que no dia do julgamento, eu não posso me levantar em defesa de mim mesma. Eu estou tendo as oportunidades aqui e agora. A gente está conhecendo a palavra. A gente tem tido ensinamentos. Então, é aqui que o homem opta pelo seu caminho.
porque não existirá argumento, porque os judeus conhecem a lei e os gentios têm a sua consciência. Porque naquela época os judeus sabiam o que era certo e o que era errado porque eles tinham a Torá. E os gentios porque a consciência de Deus fala dentro deles, né? E hoje nós temos a consciência através da Bíblia, que é pregada, que é lida, que no nosso país, ela está à disposição de qualquer pessoa, mesmo aquelas que não podem comprar. Existem inúmeras campanhas de distribuição de Bíblia, enfim. Tem Bíblia pequena, tem grande, tem letra pequena, letra grande, com comentário, sem comentário. A palavra tem de toda maneira, tem pelo Zap, tem na internet, em qualquer ponto, enfim. A palavra no nosso país, ela é livre, de livre acesso. Então, a gente naquele dia, ninguém vai poder dizer que não conhecia, que não sabia, né? Não vai poder se defender nesse sentido. E a gente tem batido essa tecla, a gente tem incentivado as pessoas a buscar, a conhecer, né? No versículo 20, ele declara o Salmo de Davi 143, versículos 1 e 2. Vai lá e leia também o Salmo 143. Quando ele diz que pela lei vem um conhecimento do pecado, porque a gente lê e a gente percebe, a gente sabe a diferença. Se a lei está mandando você não fazer determinadas coisas, quando você faz, você está pecando. É que quando você conhece a lei, conhece os mandamentos ali contidos. Você sabe que quando age diferente às ordens ali contidas, você está pecando. A justificação pela fé em Jesus Cristo. Paulo inicia com mães, significa apesar da ira, mas a justiça de Deus vem ser manifesta e a lei e os profetas são testemunhas. Ao longo de todo o Antigo Testamento, deixa eu abrir aqui, o Antigo Testamento, na presença de um Deus justo, em todo o Velho Testamento, Deus se manifesta e se mostra um Deus justo, um reto juiz, né? Afirma que todos pecaram, sejam judeus, sejam gentios, e todos somos justificados em Jesus Cristo. Quando reconhecemos como Filho de Deus, aquele que morreu e ressuscitou, o homem por si só não tem poder de se justificar, só em Jesus Cristo. A redenção de Cristo, libertação garantida pelo pagamento de um resgate. Isso que significa a redenção de Cristo. É uma libertação, mas que foi pago um resgate. Foi pago um resgate por você e por mim. Ela é gratuita, vem pela graça, favor imerecido, né? Para a remissão dos nossos pecados. Então, quando Cristo ele morre por nós e ressuscita, ele faz isso, ele pagou um alto preço, não foi barato. Nós estamos aqui hoje livres, caminhando com Jesus, não, ele pagou um alto preço por nós. E para nós é de graça, mas ele pagou um alto preço. Paulo, na verdade, está citando Isaías 53, 4 e 5. É lindo esses versículos, não deixe de ler. E também o 53, 10, 11, que ele fala de Jesus lá atrás. Lembrando que Isaías profetizou a vinda do Messias 700 anos antes. Você imagina que coisa tremenda, né? E Isaías só profetizou, ele não viveu a época de Jesus, mas ele sentia, ele sabia, ele usufruía dessa visão, que foi maravilhosa, né? E concluiu que Deus é Deus de todos, que justifica através da fé todas as coisas. Então Deus não dorme, e ele há de nos justificar em todas as coisas. No último versículo, Paulo faz referência à Torá, que é a lei dos judeus, né? Dizendo que caminhar com Jesus não anula a lei, porque ele estava falando isso para os judeus, tipo assim, olha, vocês podem se converter, vocês podem acreditar que Jesus é o Messias, mas não precisam jogar fora a Torá, a lei, não precisa, porque Jesus não veio para jogar fora a lei, ele veio para cumprir a lei. Então, Jesus veio para confirmar. Então podem caminhar com Jesus porque ele é o Messias, é aquele que os profetas falavam, é aquele que foi prometido. E ele não vai anular a lei, que para o judeu é uma coisa, é a palavra de Deus, né? A boca de Deus. Então é isso que Paulo está dizendo para eles nesse momento.
tá bem? Daqui a pouco nós vamos para Romanos 4. Espero você.